A partir de agora, o Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, informações do time da Toca. Ei, cabuloso, vamos fazer de 2024 um ano completamente diferente, mas tranquilo, né? Não é isso, Pancieri? Bom dia, Panci. Bom dia pra você, Damião, um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste, todo mundo nessa expectativa, Damião, que seja um ano diferente, que seja um ano com vitórias, que seja um ano com títulos, que seja um ano realmente importante na vida do torcedor do Cruzeiro, que inclusive volta a disputar uma competição internacional. Hoje, trabalhos em 2 períodos na Toca da Raposa 2. Lembrando que eu estou falando em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Tem bônus de R$200, R$300. Você também pode apostar com a Betfair. Hoje, 2 períodos. O Cruzeiro, então, fez essa programação também pensando para tirar o melhor dos atletas, e amanhã também tem atividades em 2 períodos na Toca da Raposa 2. Os atletas almoçam, né, ficam lá e treinam à tarde, chegam de manhã para essa rotina de atividades. A equipe que está chegando também esses reforços, né, vai recebendo esses reforços. Essa semana chegou o Rafa Silva, atacante que estava no futebol sul-coreano, e aí agora o Rafa Silva também fala na Itatiaia, primeiramente sobre reencontrar esses companheiros. Conhece alguns da época da Série B, né? Atuou com alguns deles, o próprio Lucas Oliveira, outros atletas, Wesley Gasolina, mais uma turma que estava lá. Também a diretoria do Cruzeiro tem o Pedro Martins, tem o Paulo André, ele revendo essa turma toda e a expectativa de um ano de 2024. Eu acompanhava sempre que dava e via os jogos, e a minha vontade sempre foi de voltar, de estar aqui. E graças a Deus hoje deu tudo certo, estou aqui de novo. E assim que começou já a negociação com o Cruzeiro, já entrei em contato com os jogadores, com os amigos que tinham aqui. E já fiquei super ansioso para vir, e graças a Deus deu certo. Já reencontrei todos, estou conhecendo os que eu não conhecia ainda, e o elenco está maravilhoso. E ele também falando da importância da pré-temporada para ele, até porque em outros clubes não chegou a fazer a pré-temporada. E ele podendo também usufruir desse momento tão importante de um atleta dentro de um calendário esportivo. A pré-temporada é muito importante para o atleta, né? Você começar desde o início. Isso que me motivou mais ainda, por eu ter terminado o ano lá tranquilo, sem lesão, sem nada, e poder começar junto com todos aqui. Isso aí me motivou ainda mais, e com certeza fazendo uma boa pré-temporada, tenho tudo para deslanchar bem nesse ano. Agora, o ambiente também do Cruzeiro, a estrutura, como que ele vê tudo isso? Se mudou muito desde a época que ele saiu. A estrutura está muito melhor, já melhorou muito ainda desde que eu saí. E o ambiente está saudável, está tranquilo, todo mundo alegre. A comissão técnica também que chegou, tá de parabéns, trata de todos super bem. E a adaptação vai ser tranquila, né? Pelos treinamentos que eu já participei. E creio que não vamos ter dificuldade com a adaptação, com a língua, que a gente consegue entender também tranquilo quando ele fala. E espero logo estar dentro de campo, já ansioso, me preparar bem primeiro para poder chegar dentro de campo e dar o meu melhor e, se Deus quiser, fazer muita continência para a torcida. É interessante porque vários atletas estão dizendo desse jeito do Larcamon, de conversar com todo mundo, de ter uma forma de trabalho assim bem próxima dos atletas, e isso vai cativando também os jogadores. Agora, Damião, ontem foi muito interessante porque saiu o Gabriel Veron e veio o Rafa Silva para a entrevista coletiva. E eu até peguei aqui uma informação junto no grupo do Cruzeiro, né, de imprensa. O Cruzeiro Camp oferece aos participantes a experiência de vivenciar o dia a dia de um jogador do Cruzeiro, com treinos, palestras e visita à Toca 2, proporcionando uma imersão completa no futebol do Cruzeiro. O programa é destinado a meninos e meninas e a edição atual está com 132 alunos. Ô, Damião, na hora que o Rafa Silva foi entrar na entrevista, mas eles rodearam o Rafa Silva, rapaz. Ele teve que tirar foto, dar autógrafo. Ele não aparecia no meio da criançada, todo mundo abraçando ele. E aí ele falou sobre esse assunto também, receber esse carinho das crianças que estão na Toca da Raposa 2. Pô, legal demais ter o carinho da criançada. Isso aí não tem preço, né? Isso aí, desde que eu venho recebendo mensagens no Instagram, em redes sociais ali dos torcedores, de carinho, de incentivo, isso aí me motiva muito para poder trabalhar e estar bem, para poder dar alegria a eles dentro de campo. E quando você recebe esse carinho da criançada aí, é sensacional. E é isso, me preparar para poder desfrutar bem desse ano e dar alegria ao torcedor.
Para fechar, foi até uma pergunta que eu fiz, Damião, em relação à Série B, quando ele disputou pelo Cruzeiro. Toda vez que a gente projetava o time que enfrentaria o Clube Celeste, né? E às vezes entrevistávamos, Pio e eu, algum técnico de alguma equipe, todo mundo falava assim, o Rafa Silva é um jogador que está na Série B com o Cruzeiro, mas tem jeito e tem característica de atleta de Série A. É um jogador que tem uma importância nesse grupo do Cruzeiro. Ouvi isso de vários treinadores. E aí questionei isso para ele. Ele respondeu assim. Eu acho que eu voltei na hora certa. Tô feliz, tô motivado. O Cruzeiro vem numa crescente e eu tenho tudo para ajudar, né? Cada um tem sua opinião de falar se é de Série B, Série A, mas eu sei do meu potencial, sei do que eu posso oferecer e tô preparado para enfrentar qualquer dificuldade e tentar dar o meu máximo e ajudar o Cruzeiro sempre. Palavras, então, do Rafa Silva, que deixou também ontem, na entrevista coletiva, uma informação importante. Já tinha um certo combinado com o Cruzeiro que chegasse alguma proposta de fora, ele deixaria o clube. E foi o que aconteceu, porque muita gente questionou o fato dele não permanecer o ano passado, quando o Cruzeiro fez esse primeiro ano de Série A. Chegou uma proposta boa do futebol sul-coreano, ele foi, mas agora retornou para também vivenciar esse momento do Cruzeiro com o Nicolás Larcamon, com os companheiros, e tá animado, porque sabe que vai ter uma disputa de posição lá na frente, como direno, Damião. Ele ficou um bom tempo no futebol da Ásia, né? Ele ficou no Japão, depois na Coreia do Sul e agora volta para o Brasil, volta para o Cruzeiro. Estreou não, né? Começou a carreira no Coritiba. Isso em 2012. Depois foi para o Lugano, aí se transferiu para o futebol japonês, jogou por 3 clubes no Japão, voltou para o Cruzeiro, voltou para a Coreia e agora volta para o Cruzeiro. Daqui a pouco nossos comentaristas vão falar sobre ele, mas primeiro eu dou um recado para você, mandar um abraço aqui pro Chicão e pro Vaguinho, meus amigos lá da Eliar. Quando você escolhe uma bateria qualquer, a qualquer hora ela escolhe te deixar na mão, tá? Mas como saber qual é a melhor? É fácil, escolha a marca mais escolhida pelas montadoras. Aqui equipa 2 em cada 3 veículos produzidos no Brasil. Você encontra as baterias Eliar na loja Forte Baterias, ali na Avenida Juscelino Kubitschek 832, no bairro Industrial em Contagem. O telefone lá é o 31 3333 3008. 31 3333 3008. Procure o Vaguinho lá na Forte Baterias e compre Eliar, a bateria que dura até 3 vezes mais. Edu Panzi, nosso comentarista, Ale Oliveira, comentarista Rádio Esportes. Primeiro com você, Edu, o retorno do Rafa pro Cruzeiro. Bom dia. Tudo bem, Álvaro? Tudo bacana demais. Um abraço para você, quem tá ligado no Rádio Esportes. Eu acho que o Rafa tem a oportunidade de ter uma passagem melhor do que a primeira dessa vez, né? Não que ele tenha ido mal na primeira, mas é porque a primeira passagem do Rafa Silva com a camisa do Cruzeiro, além de ter sido na Série B, com um time inferior, né? Com companheiros com menor qualidade técnica, ele vinha do futebol chinês e de uma pandemia, né? E aí chega no Cruzeiro e ainda convive com uma lesão. Se eu não estiver enganado, no pé, não foi? Uma lesão diferente, né? Quase, vamos colocar assim para exemplificar, uma fascite plantar, algo do tipo, mas não era uma fascite. A fascite ficou ainda mais difícil de entender, mas é uma lesão no pé. É aquela lesão que todo mundo tem no pé, né? Que o atleta tem, né? Que é bem embaixo do pé. Na sola. Quase na sola do pé. E ele foi obrigado a conviver com isso, mas com poucos jogos que ele teve com a camisa do Cruzeiro na Série B, no time do Pesolano, ainda assim ele teve bons números, né? E é um cara que consegue fazer mais de uma função no ataque. Acredito que ele vá brigar por uma posição de centroavante nesse Cruzeiro, a posição de 9. Tem mobilidade, consegue puxar contra-ataque. É um jogador que tem qualidade para ficar com a bola nos pés. Então, eu vejo com muito bons olhos o retorno do Rafa Silva. Acho que pode ser muito útil, mas enxergo ele brigando pela posição de centroavante. Nesse momento, uma briga com o Dineno. Ale Oliveira, bom dia para você, Ale. Muito bom dia, Damião. É um prazer falar com você, com os colegas e com todo mundo que nos consagra na maior rádio do Brasil. Prazer é meu. Ô, Ale, você concorda com o nosso Edu Panzi sobre o posicionamento do Rafa Silva? Olha, eu não lembro todas as palavras, né, item por item, mas sempre concordo com o Edu. O Edu tá sempre... Eu não vou discordar do homem que, sabe... Falso. Você é aquele que fala assim, assina onde? Exatamente. Mas você tá lendo o que você tá assinando? Não, assina onde? Se você assinou primeiro, eu posso assinar. Foi o Edu que escreveu, eu assino, irmão. Não preciso nem ler. Mas eu acho que nesse momento é composição de elenco. É claro que ele com confiança, né, com moral, pode transformar isso numa titularidade, mas nesse momento é composição de elenco, que é muito importante para um Cruzeiro. Você pode projetar aí, o Panzi pode me ajudar, pelo menos aí vou fazer uma previsão realista, nem otimista, nem...
uns 8 jogos a mais na temporada, no mínimo. Você pode colocar hoje o Cruzeiro como favorito a chegar à decisão do Campeonato Mineiro, né? Então aí já são 2 jogos. Você tem os jogos da Copa Sul-Americana e uma possibilidade de progredir um pouco mais na Copa do Brasil. Fora que o ano passado, ali, o Cruzeiro não disputou as fases iniciais da Copa do Brasil, porque como campeão da Série B, Exato. ele já entrou na terceira fase, né? Então, e agora vai ter que rodar o Brasil também nesse início. Eu sempre faço a comparação, porque eu acho que serve de exemplo mesmo do América. Só aí são 6 jogos. Então. As 3 fases anteriores, aqui ele entrou ano passado. Exatamente. O Cruzeiro ele tem 2 objetivos. Fazer um time base mais forte, para não passar esse sufoco que passou no Campeonato Brasileiro do ano passado, e também conseguir disputar todas as competições num bom nível. Vale lembrar que o América, que foi rebaixado, que foi o último colocado, fez uma campanha muito ruim no Brasileirão, fez 18 jogos a mais do que o Cruzeiro na temporada. 18 jogos quase a um mais. turno de Campeonato Brasileiro a mais. Então, se o Cruzeiro não tiver, além de um time que evidentemente já pensa aí em melhoras e tal, a gente já vai sentindo com as primeiras contratações. Não tiver um elenco forte, vai sofrer e vai sofrer bastante. Então, acho que é importante a volta, mas nesse momento mais para a composição do elenco. Eu te pergunto para você, Pansieri, o Cruzeiro, pelo que você está sentindo do Cruzeiro, ele vem para compor o elenco ou ele vem para ser titular? Não, eu não acho que é só para compor, não. Eu acho que vai ter uma disputa aí. E tem uma característica do Rafa Silva. Disputa de quem com quem? Do Dineno com o Rafa. Mas tem uma característica interessante do Rafa, que ele começou, inclusive, a carreira dele lá no Coxa, que você lembrou aí, como um jogador mais de lado de campo, né? Então, quando você tem um homem referência que é o Dineno, que é mais referência, mas ouvia também o Panzi falando numa turma do bate-bola recente, que já viu alguns vídeos também do Dineno saindo um pouco da área, e isso eu até confirmei com os próprios colegas, né, da imprensa mexicana, perguntando, né, alguns detalhes, e isso procede. Eu acho que em certos momentos, Damião, o próprio Larcamon pode utilizar o Rafa Silva com o Dineno. E isso aconteceu no Cruzeiro em 22. O Edu era mais um homem de área. E o Rafa Silva, em certos momentos, entrava com o Edu e ali mudava um pouco a cara da partida, a dinâmica. Então, assim, eles têm essa característica de área. Mas, na informação também que a gente vai colhendo daqui e dali, dá para pensar também no Rafa Silva atuando com o Larcamon, até fazendo essa função aí com o Dineno no setor ofensivo. 11 horas com mais 51 minutos, o nosso Emerson Pansieri conosco aqui nos estúdios da Itatiaia, falando sobre o Cruzeiro. E uma pergunta, nessa quinta-feira, o Cruzeiro treinando agora pela manhã, treina à tarde, ou hoje tem um descanso para todo mundo? Para todo mundo, trabalho pesado na toca, 2 períodos, e amanhã também vai ser assim. Ontem foi um período só, né? E hoje 2, amanhã 2. E o Cruzeiro, Damião, algumas situações que a gente precisa lembrar aqui. O Fernando realmente esteve na pauta do Cruzeiro. Esse atleta que se transferiu para o Vila Nova de Goiás. Foi uma negociação que pegou todo mundo de surpresa, mas parece que foi algo pessoal, né? Até o nosso Hugo Sérgio estava participando dessa apuração. E foi algo pessoal que levou o atleta para um clube que ele já foi formado, para a cidade de Goiânia, e aí vai cuidar da família mais próximo, esteve no radar do Cruzeiro e muito no radar do Internacional, e aí é menos um atleta aí para colocar como possibilidade. Eu me recordo há 2 semanas, aqui, acho que foi na turma do bate-bola, quando eu falei que o Cruzeiro não ia entrar em leilão por jogador. E você estava sentado do outro lado, você falou, olha, no caso do Fernando, eu tive informação que não é caso de leilão, não é dinheiro. Ele não está escolhendo, ele está olhando um projeto. E parece que foi um projeto pessoal, um projeto familiar, né? Exato, Panzi. Pessoal e parece que é algum assunto relacionado à doença, enfim. É do irmão. Ele parece que tem um irmão que está doente e ele quer ficar próximo da família nesse momento. Obviamente, eu acredito, né? Eu acredito que o projeto, não sei quais são os projetos, mas um projeto apresentado pelo Cruzeiro, um projeto apresentado pelo Internacional, que seriam teoricamente mais interessantes para ele, jogador de futebol, do que o projeto apresentado pelo Vila Nova. Só que o Vila Nova está do lado da casa dele. Ele sai do centro de treinamento, 20 minutos ele está na casa de quem ele quiser da família dele. Então, esse projeto de vida dele, pode ser que não seja o projeto como atleta de futebol, mas o projeto de vida dele é que fez com que ele mudasse, pensasse no Vila. Eu acho que o Cruzeiro e o Inter ofereceram um projeto. O Fernando escolheu o Vila Nova. Acho que o Vila Nova nem entrou nessa. O Fernando que procurou, falou, olha, o melhor é ficar em Goiânia, escolheu o Vila, perto da família, e sinceramente, né?
Tem família envolvida, não tem como a gente questionar uma vírgula da escolha do jogador. Até porque já tem uma carreira de sucesso. E é tanto que eu ouvi também de quem cuida do jogador que qualquer coisa relacionada ao Cruzeiro precisa ouvir com muito carinho e atenção, porque é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Não dá pra falar assim, não vou pro Cruzeiro. Não, porque a proposta vai ter maior. Não. Que é o Cruzeiro, que tem um planejamento, que tem uma estrutura, que tem o Ronaldo, que tá... se recolocando também em disputas internacionais, a pessoa me falou isso. Ou seja, foi um lado realmente muito pessoal da coisa. E uma outra para fechar esse primeiro tempo, Damião, e daqui a pouco tem o segundo tempo do Cruzeiro com mais. Paulo Vitor acabou de chegar no Novo Horizontino. Já tá lá. Já tá lá fazendo exame, aquele teste físico, e certamente deve ser anunciado aí hoje ainda, ou quem sabe amanhã, como o jogador do Novo Horizontino, Cruzeiro emprestando esse atleta, que não deu certo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde daqui a pouco no segundo tempo. Você vai pro intervalo agora, pro vestiário, descansa. Vai descansar no vestiário, no segundo tempo eu preciso de você. Tá bom? Fechou. Não é assim que o treinador fala? Fala, sempre fala assim. Descansa aí que eu preciso de você no segundo tempo. Alguns eles falam, vai pro vestiário, mas não volta, né? Mas não é o caso desse E rapaz. é essa pergunta que eu vou fazer pro Pansieri. Nessa barca de quem entra e quem sai, tem alguma barca saindo? O Paulo Vitor, é só ele que vai comandar essa barca? Não, tem mais. Daqui a pouco você responde. Quais são os outros? Eu vou falar os outros daqui a pouco. Tá bom, porque a torcida tá querendo que a barca leve uns e outro aí, viu? Mais do Cruzeiro com você, Emerson Pansieri, a pergunta que lhe fiz no primeiro tempo, antes de você ir pro intervalo. Diga. A barca que levou, como é que é o nome do rapaz que foi? Você falou no primeiro? O Paulo Vitor. Paulo Vitor. A barca que levou o Paulo Vitor, vai levar mais alguém, não? Vai. Quem que seria? Vamos lá, para explicar. O Wesley não tem ainda um time definido, mas no Cruzeiro não vai ficar. Esse aí que foi o que eu falei, eu também falei, né? No bloco anterior. Eu falei, tem uns aí que a torcida tá fazendo campanha para sair fora. Esse uns é um, e no caso Wesley. O Wesley é um dos, né? O Wesley que a gota zero pra torcida, vamos colocar assim, a gota d'água pra torcida, né? Não existe gota zero, a gota d'água pra torcida foi aquele post que ele fez com a camisa da Mancha Verde, não pegou bem. Independentemente, não estou entrando aqui em juízo de valor de torcida A, B ou C, eu estou falando o que estamos acompanhando nas redes sociais e não pegou bem. Jogador que não está treinando com os demais companheiros na Toca da Raposa. É uma falta de conhecimento do jogador, pelo menos. No mínimo, uma falta de conhecimento, por não saber a história do clube. Falar que assim, uma das principais rivalidades do Cruzeiro é com o Palmeiras. Você quer fazer uma homenagem para o Dudu? Bacana, é amigo do Dudu. Pega a foto sua que você tirou no apartamento, se tiver com ele, e posta. Ou então manda uma mensagem pro Dudu, coloca nas redes sociais. Agora mas será que é sem querer ou não é deliberado? Até pra tentar cutucar e dar uma, sabe? Tem isso também, né? Também, porque não é o jogador só, né? Tem uma assessoria, né? Tem um staff ali que cuida do cara, né? Hoje, cada atleta tem assessor do clube, assessor pessoal, empresário, tem tudo. Então, assim, é uma situação que pegou mal. O Vasco chegou a fazer uma sondagem pelo jogador, mas pode aparecer coisa aí de outros clubes. Nós estamos até na apuração que pode surgir alguma coisa de fora também desse eixo São Paulo, né, Rio de Janeiro, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Outra questão é o Stênio. O Stênio está indo para o AVS de Portugal, time que está liderando a Liga Portugal 2. Ele, inclusive, postou nas redes sociais a namorada, a mãe que foi ao aeroporto, os amigos falando sucesso nessa nova caminhada, e a tendência, ele chegando em Portugal, fazendo os exames e passando tudo certo com o teste físico, ele vai assinar com o AVS, que lidera a Liga Portugal 2, a segunda divisão aí do Campeonato Português. O Paulo Vitor, falei, tá indo para o Novo Horizontino. Essas são as saídas de agora. E o Gilberto que, mesmo com aquela carta, eu falei isso ontem na porta da Toca da Raposa, né, Damião, quando eu entrava aqui no Rádio Esportes, mesmo com aquele post no Instagram, continua treinando separado, não está nos planos do Cruzeiro. São dois jogadores que às vezes conseguem o mercado aí, né, o Panzi, o Gilberto e o próprio Wesley. Álvaro, interessante, né, que eu acho que foi duas das melhores contratações do Cruzeiro quando a gente analisou lá em janeiro, no início da temporada de 2023, o Wesley, o cara que surgiu bem no Palmeiras. Eles nos permitiram criar uma expectativa boa. Não, eles são bons jogadores. Não deram certo no Cruzeiro. O Gilberto, ele é um bom jogador, é goleador, foi goleador por onde passou, chegou com uma expectativa muito grande e ele, Gilberto, não entregou. O Wesley chegou com uma expectativa de uma promessa e ele, o Wesley, ficou devendo.
Então, por mais que lá atrás a gente tenha elogiado as contratações, é do futebol. Não deram certo. Eu acho que o Cruzeiro, pelo valor de salário, a dificuldade em relação aos dois, eu acho, para encontrar um clube, é o salário. O que o Wesley ganha hoje no Cruzeiro, não sei se ele vai abrir mão de alguma coisa para jogar em outro clube, e o Gilberto não sei se abriria mão de parte do salário para defender outra camisa. Então, o Cruzeiro tem que ir ao mercado para tentar fazer esse ajuste e os atletas vestirem outras camisas sem perderem tanto no salário mensal. É a maior dificuldade, porque eu ainda acho que tanto o Gilberto quanto o Wesley vão entregar em outras equipes. Ô, Damião, e aí a gente tá falando de jogadores ainda para sair, né? Mas precisamos lembrar que o Cruzeiro teve aí vários atletas que deixaram o clube, né? Eu tenho aqui a lista, ó. O Gabriel Mesquita foi pro Operário, goleiro. O Luciano Castan foi pro Sport. O Nicão tá numa situação aí com o São Paulo, mas parece que o Atlético Paranaense quer de alguma maneira. O Jussa voltou pro Fortaleza. E o Bruno Rodrigues, que foi o grande jogador aí do Cruzeiro em 2023, foi para o Palmeiras. Então, o Cruzeiro já teve algumas saídas de atletas, movimentação normal nesse fim de ano.